Estamos em mais uma aula do nosso curso básico em teologia e nós vamos dar continuidade, né? Você já aprendeu no nosso curso das aulas anteriores. Nós falamos dos livros históricos que nós estamos estudando. Nós começamos a estudar o Pentateuco, falamos do Pentateuco, foi uma bênção as aulas do Pentateuco. Tivemos antes uma introdução bíblica que nós introduzimos você a este mundo maravilhoso da palavra de Deus e falamos do Pentateuco, da Torá. Agora estamos falando dos livros históricos, né? Os livros aí depois da Torá, depois dos 5 primeiros livros da Bíblia, depois do Pentateuco. Nós falamos do livro histórico de Josué, né? Então temos aqui o livro histórico de Josué, que nós já falamos. É até bom que você vai assimilando na sua mente, pega um caderninho, sempre você esteja com material didático, com a Bíblia e um caderno de anotações, porque quando você faz as suas anotações, você assimila melhor na sua mente e você consegue guardar aquilo que é ensinado. Esse aprendizado fica mais gravado na sua mente e no seu coração. Então, o primeiro livro foi livro histórico Josué, aonde fala da conquista, né? Conquista de Canaã e a divisão das terras. Fala da conquista de Canaã e a divisão das terras. Nós vamos retornar a esses livros de novo, porque nós temos uma matéria que vamos fazer, que é a história do povo hebreu. E na história do povo hebreu, nós vamos voltar em Gênesis e tratar do nascimento do povo, como o povo se formou, as leis, como que eles deveriam servir a Deus. E nós vamos voltar no início novamente. Quando estudarmos hamartiologia, que é a doutrina, né, o estudo sobre o pecado, vamos voltar em Gênesis de novo, vamos tratar do pecado na sua esfera espiritual, na sua esfera física, vamos retornar de novo, falar ali de Adão e Eva, o pecado ali conhecido como pecado original. Então, quando nós falarmos dessa matéria, retornaremos. Quando nós falarmos da matéria de cristologia, vamos voltar ao Antigo Testamento de novo, vamos navegar no Antigo Testamento, porque a cristologia estuda a pessoa de Cristo. Aí vamos falar das aparições, manifestações, o nosso Cristo, nosso Senhor Jesus, né? Em todo o Velho Testamento também manifesta a sua presença. Quando nós falarmos de angelologia, estudarmos acerca dos seres celestiais, voltaremos de novo. Então nós vamos sempre estar navegando na palavra de Deus e tratando de assuntos. Por isso que a teologia é uma teologia sistemática, onde nós vamos estudar vários fatores que vai nos dar conhecimento da Sagrada Escritura. É por isso que eu digo aos irmãos que o básico em teologia são 24 matérias, é um curso que tem um período um pouco demorado, mas é um curso que é benéfico para a tua alma e para a sua vida. Apesar que muitos desconsideram a teologia, talvez por professores que queiram colocar conhecimento de níveis mais elevados, em que o aluno não está preparado para estar nesses níveis ainda. E aí ele perde o prazer e o gosto de aprender a palavra de Deus. Mas nós estamos andando, galgando aqui os caminhos das pedras, devagarinho, se alimentando, e aí você vai ser cheio da palavra de Deus. Isso, vai anotando tudo aí. O nosso pastor está anotando tudo, né? Anota mesmo, pastor. Então, começamos com um livro histórico de Josué. Está lembrado dele, né? Falamos ali das conquistas. Josué atravessou o Jordão, levou o povo, conquistou Jericó, as 13 voltas ao redor de Jericó. Depois foi para Ai, perderam a batalha de Ai por causa do pecado de Acã. Depois resolver essa questão do pecado, né? Às vezes tem que se resolver a questão do pecado. Na segunda vez, conquistaram Ai e foram conquistando e termina o livro na divisão das terras. Aí começa o período dos juízes. Josué morre, começa o período dos juízes. A nação de Israel tem as suas indas e vindas. Nós aprendemos no livro de Juízes como Deus conta aqueles que o servem. Citamos
a genealogia de Gênesis capítulo 4, a genealogia do capítulo 5, a descendência de Caim, que Deus não contou os anos de vida, as descendências deles só passam a existir, mas os filhos de Deus, a genealogia que servia a Deus, que são chamados filhos de Deus, então Deus conta os seus dias, os seus anos, e falamos desse assunto no livro de Juízes. Ó, Juízes. Então já passamos o livro de Juízes, né? As idas e vindas da nação. Tá? Aqui é uma teocracia. Ó, falamos sobre isso aqui, ó. Tá lembrado? Teocracia. Não existiam reis. Era Deus que direcionava o povo por intermédio dos seus escolhidos, por intermédio das pessoas que ele capacitava e chamava para poder libertar o povo e conduzir o povo, que são os juízes. Então, o último juiz, né, foi Samuel. Então, nós entramos de Juízes, nós fomos para o livro de Ruth, falamos aqui, ó, do livro de Ruth, maravilhoso, né, a Moabita. A Moabita, né, que foi trazida de Moabe. Falamos de Moabe, que era os descendentes da filha mais velha de Ló, com ele mesmo. Ela teve um incesto com ele, e desse incesto nasceu o filho e colocou o nome de Moabe, da onde saiu os Moabitas e os Amonitas. Então nós falamos dos Moabitas, daqueles que estavam perdidos praticamente, mas Deus tinha um propósito. Então nós falamos sobre Ruth, aquela história linda que nós sentimos a presença de Deus. E falamos na aula passada agora de Samuel. Falamos aqui de Samuel. Ó, aí o livro de Samuel, primeiro e segundo. Falamos de Samuel, que conta ali o Samuel como último juiz. E aí sobre a arca, a presença de Deus que foi perdida por dois sacerdotes, filhos de Belial, né? Que eram os filhos de Eli, perderam a arca da aliança, a presença de Deus na batalha contra os filisteus. Depois os filisteus devolvem a arca num carro de boi, ela vai parar na casa de Abinadab, e ela fica lá na casa de Abinadab por quase 40 anos, ou por mais de 40 anos, um pouco. E aí Saul reina. Em todo o reinado de Saul, Saul não manda buscar a arca na casa de Abinadab. Mas aí vem Davi, segundo o coração de Deus, passando os padrões de Deus como profeta, sacerdote, governo, e assume o reinado. E aí Davi manda buscar a arca do Senhor que estava na casa de Abinadab, né? Nós não vamos falar disso, porque nós vamos estudar uma matéria que nós vamos falar sobre a trajetória da Arca da Aliança. E nessa trajetória vamos voltar nesses textos novamente. Então você já aprendeu sobre Samuel, que fala do Reino Unido. Ó, Reino Unido. Olha que coisa linda. Então falamos, olha como nós já aprendemos alguns livros históricos. Aprendemos aqui já, você já aprendeu sobre o Pentateuco. Ó. Pentateuco, você já sabe o que é. Você já está sabendo o que é o Pentateuco. Falamos do livro histórico Josué, Juízes, Ruth e Samuel. Você já está começando a decorar a ordem dos livros da Bíblia, né? Os 66 livros da Bíblia. E estamos nos 39 do Antigo Testamento. Depois dos livros históricos, nós iremos estudar os livros poéticos. Possivelmente amanhã terminaremos os livros históricos, já terminaremos. E depois de amanhã já começamos os livros poéticos. E no sábado você terá a prova tanto dos livros históricos como dos livros poéticos. Falamos do Reino Unido. Agora nós vamos entrar, 1 Samuel, agora vem a história dos reis. Vamos começar em Samuel, nós vamos começar aqui em primeiro Reis, né? Primeiro Reis já começa com Salomão sendo ungido rei,
Então nós falamos aqui de Saul e Davi. Ó, aqui nós falamos de Saul e Davi. Tá lembrado, né? Falamos de Saul e Davi. Agora nós vamos entrar no livro de 1º e 2º Reis. E aí vamos falar agora também sobre Salomão. Nós não vamos detalhar a vida de Salomão, porque o nosso intuito aqui não é esmiuçar os livros da Bíblia, mas nós estamos dando uma introdução aos livros históricos para você já ir assimilando. Em matérias posteriores nós vamos vir agora, ó, esmiuçando, porque você já tem na sua mente, no seu entendimento, acerca dos livros históricos e vai ficar mais fácil a compreensão. Então nós falamos desses livros, falamos de Saul e Davi, e agora vamos adentrar o livro de 1º Reis. Então eu vou ler agora aqui a introdução, né, do nosso material didático, que foi enviado para você acerca do 1º Reis. E já vamos entrar então em 1º Reis. Então agora aqui, deixa eu colocar aqui para ficar melhor, mas vamos falar agora disso aqui, ó. Reis, nós vamos falar do livro de Reis e também vamos falar, ó, do livro de Crônicas. Ó, 1º Reis e 2º Reis, 1ª Crônicas e 2ª Crônica. Mas pastor, vamos falar de 4 livros hoje? Sim, porque 2ª Crônicas é quase igual ao Reis. O livro de Crônicas tem passagens que aconteceram em Reis e que aconteceram em Samuel. Porque o livro de Reis vai contar a história dos reis de Judá, de Israel. O livro de Crônicas vai contar um pouco mais das histórias, dos acontecimentos desses mesmos reis. Então, Reis e Crônicas se passam quase na mesma data histórica, entendeu? Os livros, eles passam quase na mesma data histórica e contam quase os mesmos acontecimentos. Então tem passagem bíblica que você vai encontrar em Reis e em Crônicas você vai achar complementando a mesma história, tá? O rei Ezequias tem história dele aqui em Reis e tem história dele em Crônicas. Então esses 2 livros são quase um paralelo. Tá? Então, quando nós falarmos agora de Reis, vamos falar também de Crônicas. E quando chegarmos em Crônicas, quando terminar aqui, nós vamos terminar no exílio. Ó, no exílio. Então, hoje a nossa aula vai terminar no exílio. Interessante, né? Nós vamos terminar no exílio? Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Então nós vamos estudar aqui o Reis, Crônicas e vamos terminar no exílio. Mas na próxima aula nós saímos do exílio. Porque daí a próxima aula nós vamos estudar os últimos 3 livros históricos. Quais são os últimos 3 livros? Esdras, Neemias e Esther. Então na próxima aula nós vamos falar de Esdras, Neemias e Esther. E esses 3 livros de Esdras, Neemias e Esther é depois que eles retornam do cativeiro. Então, quando terminarmos o livro de Crônica, o povo de Israel e também de Judá termina no cativeiro e eles ficam 70 anos no cativeiro e aí depois que eles saem do cativeiro, estão retornando para Jerusalém, aí entram os livros históricos de Esdras, Neemias e Esther. Só que não está na ordem, né? Primeiro é o livro de Esther, depois vem o livro de Esdras e Neemias, mas nós vamos falar na ordem cronológica que está na Bíblia, tá? Então nós vamos falar na ordem cronológica da Bíblia, para que você entenda melhor. Então já está mais ou menos por dentro do que vai acontecer aí, tá ok? Então nós vamos parar aqui, eu vou agora apagar a lousa que nós vamos falar de Reis e Crônicas. Vamos falar de Salomão, a divisão do reino e a ida para o exílio e os porquê que eles foram para o exílio. Então vamos aqui. Vamos lá. Eu vou fazer assim para ficar melhor. Reis, 1º e 2º Reis. Então aí, em 1º Reis,
aqui na nossa Bíblia, você pode acompanhar com a sua, no capítulo 1 de 1 Reis, a partir do versículo 27, você vai ver aí, Salomão é ungido rei, né? O livro histórico que antecede aqui Reis, que é segundo Samuel, ele termina falando dos valentes de Davi, vai contar a história de Davi, toda a estrutura e tal. Aí no capítulo 1, quando você entra no livro de Reis, vai começar a falar de Salomão para frente. Então vai falar aqui sobre Davi na sua velhice, no início do capítulo 1, e aí no versículo 27 vai falar de Salomão, e temos aí a consagração de Salomão a rei, a partir do versículo 44. Então no capítulo 1, a partir do versículo 44, nós encontramos em 1 Reis, falando de como Salomão ele é ungido, né? Aí temos no capítulo 2 as últimas instruções de Davi para Salomão, das instruções, e o livro vai transcorrendo. No capítulo 3, aonde Salomão, todo mundo conhece, que ele pede a Deus sabedoria para reinar, né? E Deus lhe dá a sabedoria. Aí a fama, no capítulo 4 nós temos a fama dessa sabedoria de Salomão que percorre o reino. E no capítulo 5 ele começa os preparativos para construir o templo. E assim vai a palavra do Senhor. No capítulo 6, aí é a construção do templo de Salomão. Então no capítulo 6 nós vamos ver aquela mega construção que Salomão fez como templo de adoração a Deus. E nós vamos aí, até aí o reino está perfeito, Salomão vai reinando, aí vem os utensílios do templo, que ele vai colocando, isso tudo no capítulo 7. Tá? No capítulo 8 ele faz a transferência da arca do tabernáculo para o templo, né? Que vai levar a arca para o templo. No capítulo 9 o Senhor aparece a Salomão. No capítulo 10 aí entra na história a rainha de Sabá, que fica sabendo da história de Salomão e vai lá para poder ver, contemplar, né? Toda aquela história que o pessoal fala de Salomão. E aí tem a história da rainha de Sabá, o esplendor de Salomão. E aí vem no capítulo 11 os pecados de Salomão. Então o Reis começa a contar a história de Salomão, que ele reinou, Deus lhe deu sabedoria, ele construiu aquele mega, né, o tabernáculo do Senhor, o templo, o grandioso templo de Salomão, conhecido em toda a história, marcou uma era. E aí temos os pecados de Salomão no capítulo 11, depois você vai lendo, e chegamos no capítulo 12. No capítulo 12, que é um ponto importante da história de 1 Reis. Por quê? Porque no capítulo 12 de Reis, no capítulo 12, acontece a divisão do reino. Aqui é um ponto importante, tá? Acontece a divisão do reino. Então, até o capítulo 12 de 1 Reis, capítulo 1 até o capítulo 12, você tem ali o contexto histórico de Salomão, como é que ele começou a reinar, né? Salomão, ele reinou por 40 anos. Então, nós temos aí o Reino Unido, porque quando chega no capítulo 12, é a divisão do reino. Então, nós vamos colocar aqui, vou fazer uma linha do tempo aqui para você. Temos aqui a linha do tempo, uma linha do tempo de 120 anos. 120 anos. Aí temos aqui, Saul, 40 anos. Temos aqui Davi, 40 anos. E temos aqui Salomão, também 40 anos. Então temos aqui um período de 120 anos. Então nós começamos aqui Saul. Saul começou em qual livro histórico nós começamos a falar de Saul? Qual livro? Exatamente. Começamos lá. 1 Samuel. 1 Samuel, começamos a falar do reinado de Saul. Quando o povo pede um rei e Samuel vai até a casa de Jessé e ali já começa a preparar o segundo rei de Israel, que é Davi. O primeiro rei foi antes, que foi Saul, foi reprovado
e aí começa a preparação do segundo reino. Então nós começamos em 1 Samuel, ó, passamos aqui 2 Samuel e adentramos agora aqui em 1 Reis. Começamos aqui em 1 Reis. Então, em 1 Reis, ó, no capítulo 12, ó, no capítulo 12 de 1 Reis, deixa eu apagar aqui o segundo Reis, que nós não entramos aqui ainda. Então, no capítulo 12 de 1 Reis, aí vem aqui o reino, ó, reino dividido. Tá bom? Aqui o reino dividido. Então, deixa eu colocar aqui para você saber que aqui racha o reino. Que racha o reino. Então, nós falamos aqui, ó. Então, o livro histórico de 1º e 2º Samuel, nós falamos desses 120 anos, né? O reinado de Saul, o reinado de Davi. Entramos em 1 Reis. Em 1 Reis nós falamos aqui do início do reinado de Salomão, do capítulo 1 até o 12. Quando chega no capítulo 12, nós vamos começar a divisão do reino. O que aconteceu? Quando você lê a palavra de Deus, aqui no capítulo 12, você vê que os versículos 41 ao 43 da nossa Bíblia, que antecede o capítulo 12, que seria no capítulo 11, versículo 41 ao 42, que está escrito assim: quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos Atos de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. Então dormiu Salomão com os seus pais e foram sepultados na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou no seu lugar. Então, aqui você vai ver que diz que Roboão reinou no lugar de Salomão. Porém, quando você começa a ler aqui, a partir do capítulo 12, o que aconteceu? Salomão, ó, vou pôr aqui, ó. Salomão tinha um filho que se chamava Roboão. Tá? Então, filho. E tinha um servo que se chamava Jeroboão. Era servo. Algumas pessoas pregam como Jeroboão sendo filho de Salomão, mas não era servo. Depois você pode ler esses textos que você vai ver que era servo de Salomão. Então Salomão tinha um filho por nome Roboão e um servo por nome Jeroboão. O que aconteceu? Para eu ser um pouco mais preciso, ser um pouco mais rápido na nossa transmissão a vocês desta palavra, porque se eu for esmiuçar, aí nós não termina hoje de jeito nenhum. Mas para que eu possa progredir e abrir a janela do conhecimento para você, dando um básico que todo aluno tem que saber, isso aqui é coisa que um cristão que professa o nome do Senhor como obreiro na casa de Deus, que quer ensinar a palavra de Deus, ele tem que saber isso aqui. Então eu estou te ensinando de uma maneira simples para que você possa aprender essas questões. Mais na frente nós iremos trabalhar nessas bases que eu já te passei. Ó, então temos aqui Jeroboão, que era servo de Salomão, e Roboão, que era filho de Salomão. Quando Salomão morreu, naturalmente quem tinha que reinar era Roboão, que era filho de Salomão. E você vai ver isso aqui. Porém, os líderes, alguns anciões de Israel, chegaram para Roboão e disseram assim: Roboão, o jugo que seu pai trazia a gente é muito pesado. Como você vai reinar, não tem como você afrouxar um pouco essas leis, essas normas, ser um pouco mais brando, senão, né, fica difícil para nós estarmos juntos. O povo queria negociar
com Roboão uma maneira melhor para reinar, uma maneira que os agradasse. E Roboão disse: não, do jeito que meu pai Salomão reinou, eu vou reinar. Eu não vou mudar nada, eu vou manter a mesma diretriz. Então esses anciãos procuraram Jeroboão e chamou Jeroboão para reinar sobre eles, sobre Israel. E aí houve um racha no Reino Unido, porque até aqui, ó, esse período aqui é chamado de Reino Unido. E que Reino Unido era esse? Israel. Com 12 tribos. Então, esse período é chamado de Israel, formado pelas 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó, a descendência dos 12 filhos de Jacó, que foram para o Egito. Depois de 400 anos saíram do Egito com Moisés. Moisés foi lá e retirou o povo de Deus do Egito. Através de Josué, Deus conseguiu lhes dar, Deus lhes deu a terra de Canaã. E eles foi dividido as terras, passaram a habitar ali nas terras de Canaã. E as 12 tribos eram a nação de Israel, a nação dos escolhidos por Deus. Porém, tiveram o rei Saul, tiveram o rei Davi, tiveram o rei Salomão, e quando Salomão morre, eles não quiseram aceitar Roboão. E aí se dividiu. Então houve uma divisão. A divisão aconteceu assim, ó. Ó, vamos pôr aqui um e vamos pôr aqui o outro, ó. Para você entender. Tá? Isso aqui aconteceu mais ou menos no ano 931 antes de Cristo. Quase todos concordam que essa foi a data da divisão do reino, tá? No ano 931 antes de Cristo. Dividiu. Aí ficou 10 tribos, ó, 10 tribos ficaram aqui, ó. Com quem? Com Jeroboão. Jeroboão. Tá? Ó, 10 tribos. E esse reino de Jeroboão ficou conhecido como Reino do Norte. Ó, Reino do Norte. Conhecido como Reino Israel. A capital de Israel, eles fizeram a capital deles, a capital de Israel, foi em Samaria. Então nós temos aqui o Reino do Norte, chamado Reino de Israel, com 10 tribos, onde os líderes não quiseram se sujeitar a Roboão, não quiseram se sujeitar a Roboão e disseram: não, nós queremos Jeroboão. Então eles quiseram que Jeroboão, servo de Salomão, reinasse sobre eles. E aqui começa o reino de Israel, o reino do norte, capital Samaria. Então lá em Samaria, no ano 931 a.C., eles colocaram ali a capital do reino de Israel, que é o reino do norte. E duas tribos ficaram com Roboão. Então ficou aqui, ó, Roboão, né? E que era conhecido como reino, deixa eu colocar igual lá, né? Reino do Sul, ou seja, reino de Judá. Por que reino de Judá? Porque as duas tribos que ficaram aqui foi a tribo de Judá e a tribo
de Benjamim. Foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Eles ficaram com Roboão, que era filho legítimo de Salomão, que é o reino do sul, o reino de Judá. A capital deles era Jerusalém. Deu para entender? Tá dando para acompanhar aí, meus irmãos? Tá tranquilo? Não tá travando? Não travou nada até agora? Eu digo a internet. Então as duas tribos, reino de Judá e reino de Benjamim, ficaram com Roboão e foram chamados de reino do sul, o reino de Judá, e a capital era Jerusalém. Então, meus irmãos, perfeito. Obrigado, irmã. Perfeito. Então, o reino aqui de Judá, que tinha a capital Jerusalém, aqui eles ficaram com o templo de Jerusalém, ó. Eles ficaram com o templo. Deu para entender? Porque a capital deles era em Jerusalém, então eles ficaram com o templo. Naquele período não existia outro templo de adoração. O único lugar de adoração era em Jerusalém, onde estava o templo de Salomão. Então Salomão construiu o templo em Jerusalém. E Roboão, que era filho de Salomão, assumiu no lugar de Salomão aqui, e Judá e Benjamim continuou com Roboão, e eles ficaram com o templo. E esse pessoal aqui, ó, que é a nação de Israel, o reino de Israel, que passou a se chamar reino de Israel porque eram 10 tribos, era o maior número de tribos. E aqui Judá, onde Benjamim ficou com ele por causa da tribo de Judá, passou a se chamar reino de Judá. Então o reino de Israel se desviou, olha aí, se desviou do plano do Senhor, porque negaram Roboão como rei e foram servir a um servo chamado Jeroboão. E esse homem, para agradar, levou a nação de Israel a pecar contra Deus. E olha que é o pecado terrível, que o cheiro do pecado chegou às narinas de Deus, que é o pecado da idolatria. Eles negaram a Deus. E eu vou mostrar para você isso. Então, deu para aprender isso aqui? Já anotou? Fez as anotações? Então eu vou dar uma apagada aqui, que nós vamos agora para uma segunda parte. Você já está sabendo. Então houve a divisão do reino. Reino do norte e reino do sul. Agora o reino não era mais unido, mas um reino dividido. Então vamos apagar aqui. Eu não sou muito bom de mapa, né? Então vou tentar fazer um mapazinho aqui, mas eu não sou muito bom de mapa não, ó. Deixa eu fazer aqui. Isso aqui é o Mar Vermelho. Mar Vermelho. Aqui é o Mar Mediterrâneo. Aqui desse lado aqui ficava o Egito. É mais ou menos isso. Eles vieram para cá. Aí aqui nós temos... Vamos pôr aqui o Mar Morto. Aqui nós temos o Rio Jordão. Rio Jordão. Aí aqui temos o Mar da Galileia. Galileia. Aí vai. E aqui temos
um monte de irmão. É mais ou menos assim. Um monte de irmão. Né? Aqui nós vamos ter... aqui tem a Mesopotâmia. Mais ou menos isso aqui. Né? Que é o Rio Tigre. Rio Tigre. E o Rio Eufrates. Não está preciso, tá, irmãos? É mais ou menos. Que tem um outro rio aqui. Não me lembro agora. Mas só para nós termos uma ideia. Tá? Então, o que aconteceu? Ó, Jerusalém ficava mais ou menos. Vou pôr aqui. Eu vou pôr aqui para ficar mais fácil. Vamos pôr aqui Jerusalém. Só para você entender da divisão do reino que eu estou fazendo isso aqui. Jerusalém. E aqui, a Samaria. Não, aqui lá em cima, né? Lá em cima. Cidade Dan. Mais ou menos assim. Então, toda essa área aqui, ó. Toda essa área aqui era Canaã. Ó, mais ou menos essa área aqui era Canaã, que estava dividido para os reinos. Quando o reino dividiu, ficou norte e sul. Aí ficou uma divisão assim, ó. Ó, ficou uma divisão assim. Aqui em Jerusalém ficou Judá, Benjamim. Para você entender, Judá e Benjamim. Ficaram aqui. O Mar Morto está mais para cá, mas é só para entender. Judá e Benjamim. Samaria ficou aqui as 10 tribos, né? Que 2, que 10. Então aqui, deixa eu pôr aqui, Reino do Sul, aqui Reino do Norte. Então aqui é Reino Judá e aqui Reino Israel. Ó, ficou mais ou menos assim. Você vai entender melhor o que aconteceu. Então, a capital do Reino do Norte, que aqui quem reinava aqui, era Jeroboão. Quem reinava aqui era Roboão. Ó. Então, dividiu a nação de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. Só que o templo de adoração, irmãos, o templo de adoração ficava aqui em Jerusalém, ó. Aqui era o templo de adoração. O templo de adoração. Olha o que aconteceu aqui. Eu vou ler aqui a palavra de Deus em 1 Reis, aqui, primeiro livro de Reis, no capítulo 12. Olha aí. Vamos ler aqui a partir do versículo... Eu vou ler aqui o versículo 2. Ó. Ouvindo isso, Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde fugira de diante o rei Salomão, voltou do Egito. Esse camarada aqui tinha fugido de Salomão e estava aqui no Egito. Quando ele ficou sabendo que Salomão morreu, ele voltou para cá, para que ele assumisse o rei. Olha aí. No versículo 4. Teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura cerviz de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então aí no versículo 3, eles mandam chamar Jeroboão, né? E pede para que ele afrouxe. O Roboão afrouxe. Olha o que Roboão respondeu, versículo 5. Respondeu Roboão: ide-vos até o terceiro dia, então voltai a mim. O povo foi e voltou. E aí ele vai falar que não vai afrouxar, aqui no texto, que senão nós vamos ler muita coisa. Ele vai falar que não vai afrouxar. Eu peço que você leia depois aí com calma o capítulo 12, você leia, tá? Porque vai contar toda essa divisão do reino. Aí vai ter aqui, ó, versículo 17. Quanto aos filhos de Israel, porém,
que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Ó, os filhos de Israel, que habitavam aqui na cidade de Judá, reinou sobre eles Roboão. Ó, versículo de número 19. Assim se rebelou Israel contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Olha só, hein? Meu Deus. Versículo 20. Ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo Roboão a Jerusalém, reuniu toda a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ele reuniu a tribo de Judá e a tribo de Benjamim em Jerusalém. Olha aí. E aí veio, né, a palavra de Deus, no versículo 23. Diz, Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a tribo de Judá e Benjamim ao restante do povo. Assim diz o Senhor, não subireis nem pelejarei contra os seus irmãos. Ele ainda fala que não é para eles saírem daqui e ir pelejar contra Israel. Seus irmãos, não faça isso. E ele, tal. Agora, olha o que acontece. É aqui que eu quero chegar. Versículo 25. Versículo 25. Acompanhe na sua Bíblia. Está com a Bíblia aberta aí, meu irmão? Abra a Bíblia aí. Abra a Bíblia aí. Aí. Vamos acompanhar. Versículo 25. Jeroboão edificou em Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali, e dali saiu e edificou Penuel. Versículo 26. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a dinastia de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício no templo do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e tornarão ao rei Roboão. Versículo 28. Pelo que orei, tendo tomado conselho, fiz 2 bezerros de ouro e disse ao povo, é muito trabalho para vós subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Versículo 29. Pôs um bezerro de ouro em Betel e o outro em Dan, e isso se tornou um pecado. O povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. Jeroboão fez casa nos altos e constituiu sacerdotes de todo tipo de gente, embora não fossem dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no 15º do mês, como que se celebrava em Judá, e sacrificou um altar semelhante. Fez em Betel. Olha o que esse camarada fez, irmão. Olha o que esse camarada fez. Meu Deus. Olha o que é dividir. Olha o que é uma divisão. Não é coisa do maligno? Olha o que aconteceu. Salomão morreu. Roboão assume. Os camaradas não aceitam Roboão. Vai buscar lá o Jeroboão. Jeroboão reina até eles. Aí Jeroboão, ele faz o quê? Ele pega aqui, ó, que é Betel. Betel. Então o povo de Israel, as 10 tribos, estavam alojadas aqui. Estavam aqui no Reino do Norte. Só que só tinha um templo de adoração. Não tinha 3 igrejas, 4 igrejas, 10 igrejas. Não é que nem hoje, meu irmão, que você atravessa a esquina e adora a Deus na outra igreja. Naquela época, não. Só tinha um lugar de adoração. Bagunça mesmo, irmão, pastor Jefferson. Bagunça. Só tinha um lugar de adoração. Que era aqui, ó. Ó. Jerusalém. Então, quem quisesse adorar a Deus, tinha que fazer o quê? Tinha que ir para Jerusalém adorar. Olha o que aconteceu com Israel. Jeroboão, esse camarada aqui, ó, põe um bezerro de ouro, ó, põe um bezerro de ouro em Betel, põe aqui, ó, vou até pôr aqui, ó, bezerro de ouro.
em Betel, põe aqui, ó, e põe um outro bezerro de ouro, ó. Esse meu bezerro tá, né? Põe um bezerro de ouro em Dan. Ele põe um bezerrão de ouro na cidade de Dan e põe um bezerro de ouro em Betel. Betel você já sabe, né? Casa de Deus. Ele põe um bezerro de ouro na casa de Deus, Betel. E Jerusalém é o templo. Olha a astúcia do camarada. Ele pensou consigo: bom, agora eu estou reinando sobre as 10 tribos, a nossa capital é Samaria, mas se eles começarem a descer para ir em Jerusalém adorar a Deus, eu vou perder o meu reino. O pessoal vai começar a desbandar do lado de Judá. E aí o Roboão vai ter eles como súdito, eles vão voltar a ter Roboão como rei e eu vou ficar sozinho e vou perder o reino. E eu não posso perder. Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr um bezerro de ouro em Betel, vou pôr um bezerro de ouro em Dan e vou dizer para eles: eis aqui o seu povo. Eis aqui o Deus que os tirou do Egito. Olha o que Jeroboão fez. Eis aqui o seu Deus que vos tirou do Egito. E começaram a adorar. Então eles saíam de Samaria, ó, saíam de Samaria e não iam para Jerusalém. Eles iam para cá, ó, para Betel, para adorar a Deus. E aí ele levanta sacerdotes, porque os levitas, estavam aqui os levitas adorando a Deus, que o lugar deles era no templo de Salomão. Então a tribo dos levitas estava aqui, apesar que a tribo de Levi, ela não tinha terra, ela ficava em cidades de refúgio, né? Ela não tinha a terra dela, porque sobreviveu de Deus. Então tinha alguns da tribo de Levi que estavam aqui. O que esse camarada fez? Ele começou a levantar sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Começou a consagrar sacerdote, consagrar de qualquer jeito. Vem aqui, ó, você mesmo, vem cá. Deus tem uma obra com você, rapaz. Você é escolhido, vem pra cá. E mal sabia o camarada que estava entrando numa furada, porque estava adorando outro Deus que não era o Deus de Israel. Meu Deus, Jesus Cristo, aí. Olha o irmão falando: meu Deus, essa é a nação que dividiu. Por isso que você tem que entender isso aqui, porque, por exemplo, você vai ver Elias pregando contra Acabe. Acabe era rei da onde? Acabe era rei de Israel, meu irmão. Acabe reinava aqui, ó. Por isso que Israel estava tudo desviado. Então você vai ver Elias descendo o sarrafo nesse povo, que tinha se afastado de Deus, que estava com pecado de idolatria. E, irmão, você quer ver algo que sobe a narina de Deus? É o pecado de idolatria. Porque a palavra de Deus diz que ele não reparte a sua glória com ninguém. Meu Deus, isso é muito forte. Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém. A glória que é devido a Deus é para ele. Deus, ele quer que nós adoremos somente o único e verdadeiro Deus, o Criador. E eles agora, por causa de Jeroboão, põem um bezerro em Betel, põem um bezerro em Dan, o povo aqui tudo desvia, levanta sacerdote que era assim com ele. E aí você vai ver, eu quero só ler para você aqui, ó, nós lemos o capítulo 12. Irmão, olha o capítulo 13, irmão, que coisa linda. Olha o que Deus faz aqui no capítulo 13. Olha aí, ó. Capítulo 13, versículo 1. Agora você começa a entender a Sagrada Escritura. Por ordem do Senhor, um homem de Deus. Capítulo 13, 1 Reis. Por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá, ó. Por ordem do Senhor. Ó, estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Coisa linda. Quando Deus quer usar, ele traz lá do outro lado, atravessa a Macedônia, vem para onde está a popacaiada, tudo errado, e desce o sarrafo. Por ordem de Deus, veio um homem de Deus de Judá,
Ó, veio de Judá a Betel. Olha aqui, irmão, tá o texto. Eu vou ler aqui tudo. Ó, eu vou ler, depois nós comenta. Ó. Por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o homem contra o altar por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá da família de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Olha, irmão. E aí vai, se você ler tudo aqui, você vai ver a história desse homem de Deus que vai profetizar contra o altar lá em Betel. Estava esse bezerrão de ouro, lá estava Jeroboão, vamos inaugurar, inauguração da igreja. A igreja de Jeroboão aqui, vamos inaugurar a igreja. O chicote está estralando, né, irmão? Vamos inaugurar a igreja. Tá lá. Por isso, irmão, que Deus não aceita rebelião. Isso aqui é rebelião, irmão. Ato de rebelião. E o Senhor disse que uma casa dividida sobre si mesma não subsistirá. Olha o ato de rebelião. Não, eu não aceito. Eu não aceito Roboão. Não, eu não aceito. Não, eu quero fulano porque as leis dele vai ser melhor. Ali é mais light. Ali é mais tranquilo. Era o que o povo queria. Aí o povo se rebeliou, caiu na mão de Jeroboão, começaram a adorar esse bezerrão de ouro aqui, outro bezerrão de ouro lá, não desciam mais para Jerusalém. E aí é onde saiu de Samaria os montes. Você pode ver que nós estamos lendo na Bíblia aí nos altos, né? E o sacerdote nos altos. Altos aí é os montes. É por isso que você vai ver por que os judeus, ó, aí você vai entender judeu. Por que judeu? Porque é da linhagem de Judá. Judeus, da linhagem de Judá. Então aí os judeus aqui não se davam com o samaritano, por causa de toda essa papagaiada aí, ó. Aí depois veio a conquista de Assíria, e aí que misturou tudo mais ainda, aí que piorou o assunto ainda. É como se colocasse o mingau e espalhasse o mingau aqui, ó. Então olha o estado, irmão, de Israel. Olha o estado que Israel ficou. Então quando você vê um profeta profetizando contra Israel, olha a situação de Israel. Como se desviaram. Aí vai entrar lá Oséias. A gente fala do livro de Oséias. Nós vamos falar depois dos profetas, né? O profeta maior e o profeta menor. E nos profetas menor nós temos o caso de Oséias, que muitos comparam Oséias que casou com aquela prostituta, né? Deus fez ele casar com ela. E Oséias, mas Senhor, ela me traiu. Olha como você vai entender agora o profeta e o que Deus está querendo passar para Oséias. Olha, esse sentimento que você está sentindo, Oséias, é o que eu estou sentindo pela minha nação de Israel. Olha o que Israel fez comigo, Oséias. Meu Deus, isso é forte. Olha o que Israel fez comigo. Israel se prostituiu. Não estou falando literal, irmão, estou falando espiritualmente. Para Deus, idolatria é como se fosse uma prostituição. É uma infidelidade tremenda com Deus. É você partir para uma idolatria. Meu Deus. O que essa nação fez, irmão? E a mão de Deus veio sobre essa nação. Tá? Veio essa nação. E aí, existiram 20 reis que sucederam Jeroboão. Ó, então aqui, deixa eu continuar aqui. Ó. No Reino do Norte, eles tiveram 20 reis. Dos 20 reis que reinaram na sucessão de Jeroboão, contando com Jeroboão primeiro. Ó, Jeroboão um rei, depois veio outro rei, 8 reis. Tiveram 20 reis antes deles irem para o exílio, antes de Israel ser varrida pelos assírios. Esses 20 reis que passaram
por Israel, nenhum, irmão, nenhum foram bons. Vou até colocar assim para você saber. Ó. Todos os reis foram ruins, idólatras, afastados de Deus. Não teve um rei bom nessa turma aqui, ó. Nenhum rei bom. Aí o livro de Reis vai falar a história desses reis. Aí você vai ter o nome deles, a sequência. Eu não vou falar de todos porque vai ser muito tempo, né? Muito tempo. Quando eu começo a ler isso aqui, irmão, me dá vontade de chorar por essa nação. Deus tirou eles do Egito, né? E viram o poder de Deus. Os filhos que entraram em Canaã viram a mão de Deus. Eles venceram as batalhas, tinham as terras, Deus deu a terra que mana leite e mel para eles. E aí, depois de 120 anos de um reinado unido, sobre a direção do Altíssimo, aí quando Salomão morre, os camaradas, não, a gente está cansado. Ah, não, né, está muito sofrido. Com terra, irmão, você com casa, carro na garagem, bem sucedido, está sofrido? Você não sabe o que é sofrer. E aí aconteceu tudo isso aqui, 20 reis. E aqui embaixo também se passaram 20 reis. Ó, 20 reis. Aqui no reino do sul, no reino de Judá, que era em Jerusalém, que estava com o templo, também passaram 20 reis. Aqui não foram todos bons. Teve alguns que foram bons, teve outros que foram ruins, teve uns que trouxeram adoração a Deus, teve outros que deixaram algumas heresias entrar. Né? Tanto que essa nação permaneceu muito mais tempo do que Israel. Tá? Então aí entra em cena os assírios. Lembra da que nós falamos nas aulas passadas da nação assíria? Aí entram os assírios, ó. Entra os assírios. E aí Deus permite que o rei da Síria entrasse aqui, ó, no reino do norte e levasse toda essa turma aqui para o cativeiro. Então, o primeiro exílio, esse povo, no ano 931, houve a divisão. Eu vou colocar aqui só o ano, ó. Divisão. No ano 931 a.C., houve a divisão. No ano 931. No ano 722, essa data é precisa, tá? 722 antes de Cristo, ó, 931 para 722, quantos anos? Eu vou fazer a conta aqui. 931 menos 722, daqui dá 9, aqui dá nada, aqui dá 1, 109 anos. Então essa nação de Israel ficou 109 anos. 109 anos. E nesses 109 anos passaram 20 reis. Deus deu tempo para eles se arrepender, não deu? Nesses 109 anos passou o profeta Elias. Passou o profeta Eliseu. Teve alguns outros profetas, eu não quero falar agora, porque nós vamos falar quando estudarmos os livros proféticos, mas alguns profetas passaram aqui usados por Deus, pedindo. Acabe foi um eixo na história, porque quando Acabe reinou aqui, a nação perdida. Jezabel, na mão de Jezabel, fazia o que queria aqui, Israel. Israel estava perdido, irmão. Só rei ruim. E aí Elias faz o grande desafio. Elias aparece aqui em cena. Quem vocês vão servir? Ou vocês servem a Deus, ou servem a Baal. Então eu vou mostrar que Deus é Deus. E Elias, ele encara todo mundo aqui.
Não é fácil, não. Então, aí você vai entender quando você lê a passagem bíblica e profetizou para Israel. Toda vez que você lê na Bíblia o reino de Israel, está falando isso aqui, ó. Quando você vê lá escrito reino de Judá, aí é esse aqui. Né? Existe uma Bíblia que é a Bíblia em ordem cronológica. Ela é muito boa, eu tenho ela. Porque quando chega na divisão do reino, na página dela é dividida no meio. Aí ela vai falando dos acontecimentos do reino do norte e os acontecimentos do reino do sul em ordem cronológica, no mesmo tempo. É muito bom de você ler para estudar, tá? A Bíblia em ordem cronológica. Só Deus para ter misericórdia disso aqui. Só Deus. Aí em 722, Deus permite que os assírios, né, venha, ó, e os assírios levam todo mundo ao exílio. Todo mundo. Exílio. 722. Olha aqui na nossa Bíblia. Agora vamos entrar aqui. Agora você vai ter essa compreensão. Olha aí. 1 Reis, capítulo 12, a divisão. Aí temos aqui o capítulo 14. Ó. Aías, capítulo 14. Quando Aías prediz a ruína de Jeroboão. Ele profetiza a ruína de Jeroboão, porque Jeroboão fez isso aí com Israel. Olha aí. Aí você tem no capítulo 15, Abias, rei de Judá. Aí no capítulo 15 vai tratar do rei de Judá. Então no capítulo 14 falou de Israel, do reino do norte. Agora está falando do rei de Judá. Então quando você lê o capítulo 15, rei de Judá, você já sabe que é aqui, ó. É os acontecimentos aqui. Tá? Porque o reino dividiu. Olha aí. Capítulo 16. Jeú profetiza contra Baasa. Né? Baasa. Rei de Judá. Aí você vê aqui, ó, no versículo 8. No ano 26 de Asa, rei de Judá. Rei de Judá. Deu um probleminha aqui, peraí. Não parou nada não, né, irmãos? Tá passando normal, né? Deu um piripá aqui, eu pensei que tinha travado, mas acho que não, tá transmitindo. Então no capítulo, retornando, né? Vamos voltar aqui. No capítulo 15, vai falar do rei de Judá. Ó, em 1 Reis, vai falar sobre os reis de Israel. No versículo 25, já vai falar de rei de Israel. Então, quando você vai lendo aqui, você vai ver que vai falando uma hora de Israel, outra hora é Judá, porque uma hora está falando daqui, outra hora está falando de lá. E em Crônicas é a mesma coisa. Em Crônicas é a mesma coisa. Ó, capítulo 17, né? Elias, que é o profeta que vai profetizar, vai falar de Elias, profetizou o reino de Israel, vai falar aqui sobre a profecia dele para o reino de Israel, os profetas de Baal. Aí Elias foge de Jezabel. Elias é tudo aqui, ó, tudo aqui. Tudo aqui no reino do norte. Tudo no reino do norte, que é Israel. Aí no capítulo 20, você vai ver Ben-Hadad ataca Samaria. Vai falar de Ben-Hadad atacando aqui, ó, Samaria, que era a capital de Israel. A capital de Israel era Samaria. Então você vai ver muita coisa aqui sobre Israel, sobre o reino de Israel. Ó, a morte de Acabe, aí você vai para 2 Reis. Aí o 2 Reis vai falar a morte de Acasias. Elias, aí vai falar de Eliseu, tudo que no reino de Israel. Ó, vai falar aqui, aí você vai continuando, a morte na panela, vai falar de Eliseu. Aí aqui você vai encontrar no capítulo 6 de 2 Reis, no versículo 24, sobre o cerco e a fome em Samaria. Ó, tudo acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Então você vai vendo aqui os episódios, tudo acontecendo nessa nação rebeliada com Deus. Essa nação que aceitou adorar bezerro de ouro. Então essa nação aqui não estava mais adorando no templo de Deus. Eles já estavam adorando ali outros deuses. E aí Deus levantando profetas para dar tempo de se arrepender. Olha aí. Cerco e fome de Samaria. Ó, aí você vai folheando a Bíblia, vai falando. 2 Reis, ó. No capítulo 10, família de Acabe é morta. Capítulo 12, Joás repara o templo. Aí, tudo falando aí.
Ó, rei de Israel, Joacás, rei de Israel, mas não teve um rei bom em Israel. Israel, aí vem no capítulo 14, Jeroboão II. Tem aqui Jeroboão II, rei de Israel, que não é o Jeroboão I lá, o outro. Não é esse, já é outro Jeroboão. Não pode confundir os Jeroboões aí, que tem pessoas que vai pregar a palavra de Deus e ele confunde esse Jeroboão do capítulo, no final do capítulo 14 com o Jeroboão lá do início. E aí vai falar do reino de Israel. Ó, aí já temos aqui Oséias no capítulo 17, que é rei de Israel. Aí no capítulo 17 você vai ver aqui a origem dos samaritanos. Isso aqui é muito bom. Ó. Capítulo 17, versículo 24. O rei da Síria, ó, o rei da Síria, tá acompanhando aí, irmão? Segundo Reis, capítulo 17, versículo 24. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia. Olha aí. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Farvaim, e as fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Versículo de número 29. Os grupos que habitavam nas diversas cidades, porém, faziam seus deuses e os punham nas casas dos altares idólatras, que o samaritano tinha feito cada grupo na cidade em que habitava. Olha o rolo aqui, ó, em Samaria. Deuses idólatras, colocaram ídolos, né? O rei da Síria chegou aqui, irmão, e misturou tudo Samaria, fez Samaria um antro de idolatria. Olha aí. Versículo 31. Os aveus fizeram Nibás, Tartaque e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo. Adrameleque e Ananeleque, deuses de Setarvaim. Meu Deus, até crianças eles começaram a queimar lá. Meu Deus, irmãos, é muita coisa ali. É muita coisa. Olha aqui, versículo 32. Temiam ao Senhor, mas entre os do povo nomearam sacerdotes dos altares idólatras, os quais exerciam o ministério nos santuários dos altares idólatras. Eles temiam o Senhor, mas permitiram os altares idólatras. Eles não batalharam pela fé. E aí começaram a se entregar às idolatrias que acontecia ali em Israel. Aqui em Samaria. Agora você vai entender por que os judeus não se dão com o samaritano. Não se davam com o samaritano. Para eles, os samaritanos haviam se misturado, perdido a essência, não serviam para mais nada. Era um povo perdido e eles consideraram os samaritanos sem salvação. Esses aí não tem mais Deus. O que aconteceu com eles ali foi terrível. Então aqui você tem a origem dos samaritanos no capítulo 17 de 2 Reis. Por causa de tudo que aconteceu aqui. Estão acompanhando, né, irmãos? Olha aí. Versículo 33, olha aí. 33 do capítulo 17. Temiam ao Senhor, mas também serviam a seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido trazidos. Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes. Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes. Não temem ao Senhor, nem agem segundo os seus estatutos e ordenanças, as leis e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Olha aí. Meu Deus, irmão. Está vendo a situação? O que aconteceu aqui com Samaria? Os samaritanos que estavam ali? O que o rei da Síria fez? Essa misturada, o que aconteceu com a essência? Na realidade, irmão, eles perderam a identidade. Eles perderam a identidade. O que Jesus faz com a mulher samaritana é dizer assim, eu vou devolver a sua identidade. Oh, glória! Então, quando você passa a entender isso aqui, você vai entender por que Jesus morreu por você. Por que Jesus se encontrou com aquela samaritana que os judeus não falavam com ela?
Porque mesmo que tudo aconteça, Deus ainda pode mudar a sua história. Oh, glória! E Jesus mudou a história daquela samaritana. E Deus pode mudar a nossa história. Aonde quer que nós estejamos, o que quer que nós façamos, Deus, Ele muda a nossa história. Vou parar, senão daqui a pouco eu estou pregando. Vamos continuar aqui. Aí você tem no capítulo 18 algo interessante. Ó, no capítulo 17 você tem a origem dos samaritanos, né? Ó, no capítulo 18, versículo 1, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Então está falando que no ano que Oséias reinava aqui, deixa eu ver. No ano terceiro de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias. No ano que Oséias começou a reinar aqui começou a reinar Ezequias. Filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, 29 anos reinou em Jerusalém. Aqui, está falando daqui. Ezequias era rei daqui. Ó, versículo 3. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai Davi. Então, o rei Ezequias. Versículo 5. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. E aí você vai encontrar aqui o que aconteceu. Ó, versículo 9. No quarto ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. No fim de 3 anos, os assírios conquistaram, assim Samaria foi capturada no 6º ano de Ezequias. Aqui é quando Samaria é conquistada pelos assírios, que no capítulo 18. Depois você lê aí melhor, porque você vai entender. Quem estava reinando aqui era o rei Ezequias. Ó, nessa época era o rei Ezequias. Estava reinando aqui em Jerusalém. Quando o rei da Síria conquistou Samaria, ele cresceu. Aí ele partiu para conquistar Jerusalém. E foi para conquistar Judá. E quem estava lá era o rei Ezequias. Aí foi a primeira crise de Ezequias. Quando Ezequias está lá, aí chega o exército da Síria, que ele manda 2 mensageiros, aí manda uma carta. Muitas igrejas fazem a campanha de uma carta para Deus. Nesse episódio, nesse acontecimento. Porque Ezequias está reinando aqui em Jerusalém, e o rei da Síria, Senaqueribe, vem para cá, manda Rabsaque mandar uma mensagem, que era para ele entregar o reino, que a Síria tinha conquistado o reino do norte, no ano 722, já tinha levado eles cativo, e agora queria ajudar também. Queria conquistar aqui, para completar. Olha, ele venceu 10 tribos, e agora foi para ajudar contra 2 tribos. Aí a carta é ofensiva. Ele chega até a dizer: Rei Ezequias, que Deus é esse em que vocês querem que ele vos livre? Nós já vencemos Israel, conquistamos todo Israel, já sitiamos Samaria, já vencemos, e agora você, com apenas 2 tribos, com esse exércitozinho pequenininho aí, acha que pode impedir que nós, os assírios, tomamos Jerusalém? Aí ele manda uma carta mal criada. Lê com calma depois do capítulo 18. Ele manda uma carta mal criada. Aí quando o rei Ezequias, ele entra no templo, e ele dobra os seus joelhos e apresenta para Deus: olha aí, Senhor, eles estão em nossos portões, olha o que ele está escrevendo. Ele disse que quem somos nós, quem é o nosso Deus? Nós não temos nos afastados. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Eles já conquistaram Israel, agora estão nas nossas portas. Eles são muito fortes, poderosos. Conquistaram 10 tribos, todo o reino de Israel. Conquistaram todo o norte, agora eles vieram para cá.
querem conquistar a sua casa. E ele faz a oração. E o que Deus responde para ele? Ah, eu vou ler para você. Eu vou ler para você a resposta de Deus. Ah, meu Deus do céu, cadê? Meu Deus, cadê a resposta? Ó aqui. Ô glória! Olha o que Deus responde para Ezequias. No capítulo 19 e o versículo 27. Versículo 27. Eu vou ler aqui só um pedacinho, mas é grande, você lê aí. Ó, 2 Reis 19, 27. Olha o que Deus responde para Ezequias. Eu, porém, conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim. Ele falando do rei da Síria para Ezequias. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua revolta subiu até os meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz e o freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Meu Deus! Olha o que Deus responde para Ezequias. Depois você lê isso aqui, irmão, tudo, viu? Você vai entender. Deus está respondendo para o rei Ezequias aqui, não se preocupe com esse rei da Síria que veio aí. Eu conheço o levantar dele, o andar dele, o caminhar dele, eu sei tudo sobre ele. Porque fui eu que permiti que ele fosse para Israel e conquistasse Israel. Mas só que aqui não, porque vocês estão na minha presença. Eu vou colocar um anzol no nariz dele, pelo caminho que ele vê, ele vai voltar. E assim aconteceu, irmãos. O rei da Síria não levou cativo o reino de Judá. Não levou cativo o reino de Judá. Ele levou só Israel. Então, no ano 722, os assírios levaram essa nação cativa por causa do pecado que elas cometeram, né? Os irmãos sabem que aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então aqui eles foram cativos. E aí depois, você continua olhando o texto, aí entra então em cena a Babilônia. Ó, Babilônia, com Nabucodonosor. Eita, nome comprido, hein? Nabucodonosor. E então o rei Nabucodonosor vem com seu exército, toma os assírios, né, depois de alguns anos. No ano 606, ele entra pela primeira vez. No ano 606 a.C., de 722 a 606, dá quantos anos? Vamos colocar aqui? Deixa eu fazer uma continha aqui. Vamos lá. 722 menos 606, vai dar aqui 12, aqui vai 1, 6, 16 anos. Então, dá 16 anos, é isso? Não, dá mais. 12, tá, aqui fica 1, tá, aqui 7, aqui 1. 116 anos. Ó. Depois de 116 anos, ó, de 722, 622, 100 anos, menos 16, 6. Então, depois de 116 anos se passaram, e aí vem Nabucodonosor, conquistou tudo aqui, e Nabucodonosor vem para Jerusalém. E nessa primeira leva, Nabucodonosor ele leva os mais novos, cativos de Jerusalém. Aí ele leva Daniel, ele leva Azarias, ele leva Ananias, leva Misael, vai levar aqueles moços que nós vamos falar da história deles nos demais livros proféticos. Então, no ano 606, ele leva os mais novos para a Babilônia, leva cativo, mas deixa os demais aqui. Não mexe no templo, não destrói nada. Aí 10 anos depois, 10 anos depois. Então aqui, menos 10 anos, 596. Ele vem de novo. Então 10 anos depois, no ano 596,
o rei da Babilônia vem de novo para Jerusalém, pega os mais novos de novo e vai deixando os mais velhos. E aqui acontece o profeta Jeremias, nós vamos falar aqui do profeta Daniel, que são os profetas maiores que vai entrar em cena aqui. Tá? Isaías pega um pedaço aqui dos assírios, porque Isaías profetizou para o rei Ezequias, então Isaías estava bem antes de Babilônia entrar aqui. Nós vamos falar disso nos profetas. Então você já tem isso em mente da divisão do reino. E no ano 596, 10 anos depois, vem a segunda leva, que Nabucodonosor vem e leva a segunda leva. E aí 10 anos depois, de 10 em 10 anos, e aí vai dar o ano de 586, a terceira leva. Aí sim, no ano 586 a.C., aí Nabucodonosor vem para cá, destrói o templo, leva os utensílios, aí ele leva todo mundo. Aí leva todo mundo cativo para Babilônia. Tá bem, irmãos? Aí deu para os irmãos entender? Então, o livro de 2 Reis vai tratar desses reis e o que aconteceu nos reinos, né? Aí você vai entrar aqui em 1 Crônicas, que também mistura com a história dos reis de Israel. Aqui vai falar a genealogia de Adão até Abraão, repete a genealogia, que é as crônicas, né? Crônicas são as histórias, os filhos de Jacó, descendentes de Davi. Vai falar dos descendentes aqui de Judá. Isso aqui a gente estuda muito isso aqui sobre os descendentes quando nós fizermos a matéria de genealogia. Então, a matéria de genealogia nós vamos estudar muito isso aqui. Os descendentes, povo de Jerusalém, descendente de Saul, morte de Saul, fala novamente de Davi, os heróis de Davi, a arca na casa de Obed-edom, no capítulo 13 de 1 Crônica, vai falar da arca de Obed-edom de novo, né? Vai contar algumas histórias que se passaram naquele período de 1 Reis e Samuel. Então, algumas coisas que aconteceu no livro histórico de Samuel, no livro histórico de Reis, vai se repetir em Crônicas. Então, há um paralelismo entre esses livros, tá bom? Então, não há necessidade de nós falarmos tudo aqui de Crônicas, tá bom? Aí, 2 Crônicas, vai falar de Salomão de novo, acessório dos templos, dedicação do templo, a rainha de Sabá, vai repetir a história que já falamos lá em Reis. 1 Reis começa com Salomão e aqui vai destacar novamente Crônicas. Então, Crônicas é como se repetisse uma história, contasse fatos diferentes. De novo, aqui repete sobre Jeorão, rei de Judá, vai falar aqui, ó, tá vendo? Ezequias restabelece o culto ao rei Ezequias. Em 2 Crônica 29 vai repetir aqui, falando de Ezequias, que ele restabelece o culto a Deus. Enfim, irmãos, aqui tem as mesmas repetições, tá? E aí termina Crônicas falando do rei da Pérsia, né? Aí vai falar aqui sobre o rei Joaquim e Zedequias, no último capítulo de 2 Crônicas, no capítulo 36, vai dizer no versículo 23, ó, assim Ciro, rei da Pérsia, ó, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor, o seu Deus, seja com ele e suba. Então, aí o livro de Crônicas, no último capítulo, vai falar sobre o rei da Pérsia, que aí depois veio aqui os persas, né? Os persas e os medos, que são chamados de medo-persa. Então, juntou todos os medo-persas, foram contra a Babilônia, e aí venceram a Babilônia, e então depois de 70 anos, ó, 586, menos 70 anos do cativeiro, ó, vai dar aqui 1, né? 8 tirar 7, 1, 500. Mais ou menos no ano 516, entra em cena os medo-persas, que eles conquistam Babilônia, e aí eles libertam o Israel, que estava na Babilônia, e aí eles retornam para Jerusalém, que estava em
ruínas, porque Nabucodonosor destruiu tudo. E aí nós vamos entrar nos 3 últimos livros históricos de Esdras. Deixa eu pôr aqui. Esdras, Neemias e Esther. Tá ok? Então na próxima aula nós vamos terminar esses 3 livros históricos. E aí é o retorno deles do exílio de Babilônia, aonde os medo-persas então liberta para que eles saíssem do cativeiro e voltassem e reconstruíssem a história de Jerusalém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe as vossas vidas. Essa trajetória que tem em Reis, uma parte de Samuel, Reis e Crônicas é muito forte. Você começa a entender um pouco da nação, o que aconteceu com a nação, por que a nação se desviou. Então aí nós vamos agora, na próxima aula de amanhã, vamos falar dos 3 livros e encerrar os nossos livros históricos e começar os livros poéticos. Irmãos, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.